Olá, bom dia. Como está a sua conta hoje? Está no azul, está no vermelho, está no meio dessas duas cores? É que uma última pesquisa do Serasa detectou que cerca de 86% dos maranhenses estão endividados. Isso é um percentual muito grande que não acontecia desde 2021. Mas quais os fatores que levaram a gente a ficar assim, devendo tanto, tanta gente devendo tanto? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Para desenrolar bem esse assunto, o meu convidado de hoje é um educador financeiro, professor de administração, o Paulo Coimbra. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia. 86%. A gente Isso. pode dizer sem sombra de dúvida que esse é um percentual muito alto, não é? Exatamente. Desde 2021, parece, né? Desde que eu falei 2021, que a gente não tinha esse percentual. O que levou a gente a ficar nessa situação, professor? Tem alguma coisa que você diga, foi isto aqui assim? Ou são vários isto aqui assim? Em gestão financeira, a gente costuma representar a dívida como algo, um compromisso assumido, não honrado. Então, você assumiu um compromisso, chegou na data do pagamento e você não fechou aquele pagamento. As razões são inúmeras. A primeira dela é falta de renda. Mas como a gente chega nesse ponto? Por que faltou dinheiro para pagar uma conta que você tinha expectativa de pagamento? Aí a gente tem algumas razões. A primeira delas é o dinheiro caro. O que significa isso? Eu quero saber. O que é dinheiro caro? Para mim tem sapato caro, bolsa cara. Então vamos imaginar o seguinte, o dinheiro é um produto, tá? Tal qual o sapato, tal qual uma bolsa, é um produto. Esse produto, ele tem uma remuneração sobre ele, ou seja, o dinheiro por si, quando ele é comercializado, quando ele é um produto, você precisa pagar por ele, para utilizá-lo. E a gente chama isso de juros, tá? Então você paga uns juros para utilizar o dinheiro de outra pessoa. No mundo a gente tem dois grupos, os poupadores e os gastadores. Os poupadores são aqueles que emprestam dinheiro, os gastadores são aqueles que investem esse dinheiro. Então, quando você tem essa dinâmica... Investem, mas aí esse investem está num sentido bem que não é de investir para render. Quando a gente fala de investimento, é quando você aplica esse dinheiro com a expectativa de obter algum retorno. Seja um retorno de consumo mesmo, você vai comprar suas coisas, ou quando você vai ter ganho sobre esse dinheiro que você investiu. Peraí, eu não entendi. Tem os poupadores e os gastadores. Pronto, então vamos deixar esse exemplo mais claro. Tem o banco e tem a população. Isso. O banco é o poupador, o gastador é a população. Sim. Ele pega esse dinheiro e aplica em algum lugar. Seja para sobreviver, para comprar as suas contas, seja para ganhar dinheiro também. Isso, independente do que ele vai utilizar como finalidade. Tá? Entendi. Então, aí a partir daí, as coisas vão se invertendo, a gente perde essa noção do valor do dinheiro e acaba gastando mais do que deveria. Exatamente. Quando nós temos uma época onde o dinheiro se torna muito caro, aí a gente começa a pegar esse dinheiro, essa remuneração que eu falei, que é esses juros, né? Muito alto. Hoje a gente está na casa de 14%, 15%, está muito alto. Né? Que é diferente de 10 anos atrás, quando a gente pegava juros a 4%. Então, quando você tem financiamento imobiliário, que você contrai uma dívida nesse cenário, então você tem um comprometimento muito alto da sua renda. Então, isso é um efeito em cadeia. Por quê? Se eu pego um dinheiro caro, aquele meu salário mínimo que eu usava para pagar as minhas contas, ele agora já não é mais suficiente para pagar as contas. Então, eu tenho que começar a utilizar dinheiro desses poupadores. Eu tenho que pegar dinheiro emprestado. Só que se eu pegar dinheiro emprestado com muita frequência, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir cobrir, porque a minha renda está abaixo do valor de devolução desse dinheiro, desses juros. Então, gente, agora, vamos meter estes argumentos todos na cabeça de quem vai para a rua gastar. Perfeito. Como é que a gente consegue convencer? Porque a gente fala muito aqui no programa, por exemplo, a gente fala muito disso. Como deixar suas contas no azul. Falando, parece assim, bem simplesinho. Mas quando a gente pega a bolsa e vai para a rua e tem um cartãozinho de crédito dentro desta bolsa, é quase assim, estrago está completo. É uma tentação. É uma tentação. Exatamente. Aí o que a gente faz, professor? Bom, eu costumo educar os meus alunos, porque eles serão os especialistas que irão tratar essa questão financeira, tanto nas organizações quanto nos particulares, desse seguinte ponto de vista. Quando você tem o crédito acessível, né,
ele tem duas formas. Ele é caro ou ele é barato. Se ele está fácil no seu cartão, se você tem o seu aparelho telefônico, você abre o seu banco digital e você olha lá, empréstimo pré-aprovado de 10 mil reais. Isso. O que significa isso? Esse dinheiro é fácil demais. Quando o dinheiro é muito fácil, é uma regra de bolso. Se esse dinheiro é muito fácil, significa que ele é muito caro. Você não deve pegar esse dinheiro. Pronto, simples assim. Se o dinheiro está muito fácil, está sendo lhe oferecido muito fácil, ele é muito caro. Perfeitamente. Simples assim. Você não pega esse dinheiro. Por quê? Porque quando ele é acessível demais, existe um risco para quem está te emprestando de que você não vai pagar esse dinheiro. Então ele vai se precaver. Ele vai assumir esse risco te colocando um juros mais alto. Talvez essa pessoa que esteja pegando esse dinheiro, ela esteja pegando no momento de desespero. E aí, o que vai acontecer? Ela não sabe como vai pagar, ela só sabe que o dinheiro está disponível. Portanto, esse juros é muito alto. Não pegue esse dinheiro. É aquele limite do cartão, da conta, você tem um cheque especial de tanto, assim, está à sua disposição. Mas é isso que eu digo, a coisa parece tão fácil, tão simples. Por exemplo, você tem 10 mil aqui de cheque especial, aí você diz, então eu tenho 10 mil para gastar. Você não lembra que aquele dinheiro não é seu. Exatamente. A gente não lembra na hora que o dinheiro não é nosso, parece que ele está ali na nossa conta, ele faz parte da nossa conta, ele não faz parte da nossa conta, gente. Ele não faz parte da nossa conta. Mas aí, se eu pego, tá, vem aqui, aí você sai com esta ideia de 10 mil que você tem e vai para a rua. Você está precisando e vai lá de vamos dizer, um eletrodoméstico para casa que é oferecido pela loja em Perfeito. 12 vezes sem juros. Existe 12 vezes sem juros? Existe. Existe em partes. Pois é. Aí a gente vê 12 vezes sem juros. Perfeito. Eu não posso pagar de uma vez, não posso pagar de 12. Certo. Aí eu passo. Vou na próxima loja, conto uma coisa que eu não estava procurando, mas ele também está com 12 vezes sem juros. Aí eu vou juntando vários 12 vezes sem juros, vários 10 vezes sem juros. Isso é desastre anunciado. E chega na sua renda. Aquilo que você achou que ia deixar você mais folgado, deixou, na verdade, você comprometido com várias parcelas somadas. Veja só, quando a gente fala em parcelamento de longo prazo, qual é a finalidade? É que você tenha aquisição de algum bem de consumo de forma mais acessível, de forma fácil, porque talvez a sua renda não seja suficiente para dar um aporte financeiro para comprar aquilo ali. Isso. Então, dessa perspectiva, é aceitável que você faça o financiamento, porque o financiamento em si não é um vilão. Quando você começa a financiar muitos elementos, quando você começa a financiar muitos produtos, isso causa um problema para você. Primeiro, não existe financiamento sem juros. Exatamente. Assim como não existe, por exemplo, gasolina aditivada com o mesmo preço da comum. Né? Tem um aditivo, ele tem um custo, ele é acrescido e você coloca que ele tem um custo. O que você faz? Você aumenta o preço da gasolina comum e coloca na aditivada e as duas ficam no mesmo preço. A mesma coisa é os juros de longo prazo. Então, o produto que você vai comprar no famoso financiamento de longo prazo sem juros, na verdade, ele já está com um outro tipo de custo embutido. A gente chama isso de SET, custo efetivo total. O que é isso? É todo o tipo de composições de custos que você coloca no preço. É um seguro que você coloca dentro de uma parcelinha lá da sua geladeira que você parcelou em 24, daquele iPhone que você quer. Entendi. Então está tudo embutido. Quando você vai vender o preço, você já vende com todos os produtos precificados, já considerando aquela parcelazinha. Quer dizer, se eu pegar essas 12 vezes e multiplicar, você vai ver que o valor total é bem alto. Mas a gente não pensa no valor total, a gente pensa mais na parcela a ser paga, exatamente. Né? Só que para essa parcela ser oferecida, deixa eu ver se eu entendi direito, né? Tá. Deixa eu ver se eu fiz minha lição de casa direitinho. Para que esse valor seja oferecido em 10 vezes, 12 vezes, seja lá quantas forem, ele já foi acrescido de várias coisas, vários pontinhos que deixaram ele no patamar lá em cima, que aí sim o comerciante pode oferecer por Exatamente. E aí ele mostra para você a ideia. Olha, você está levando o produto sem juros. Na verdade, já tem custo envolvido naquele preço daquele produto. Olha, gente, quando a gente diz que propaganda é a alma do negócio, é por isso, viu? Propaganda é realmente a alma do negócio. Você veste um elefante de formiga e você possa acreditar que ela é uma formiga. Não é, ela continua sendo um elefante, gente. Mas nós vamos fazer um intervalozinho aqui nessa nossa conversa. Vamos só tomar uma água, um cafezinho e a gente volta já já para conversar.
Já estamos de volta conversando aqui sobre endividamento, inadimplência, impossibilidade de pagar nossas contas, o que fazer com tudo isso. E eu estou conversando aqui com o educador financeiro e professor de administração, Paulo Coimbra. A gente estava falando nessa história de maquiar o preço. Isso. É uma maquiagem, eu posso dizer isso, né? É uma maquiar o preço para oferecer ele de forma mais agradável, mais palatável, para a gente consumir sem pensar lá no final. Aí vamos pensar, a gente está ainda no mês de agosto. Agosto, né? Nós não estamos nem em uma data festiva, já passou o Dia dos Pais, já passou férias, a gente vai ter o Natal. Então, esse endividamento detectado nesse período agora significa que essas outras datas fizeram esse estrago e a gente pode estar sem aporte financeiro para custear as outras datas que já vem final de ano, essa coisa toda? Essa pergunta é fundamental. Por quê? A gente está pagando a conta agora de... O estrago que fez anteriormente. Na verdade, a gente está pagando o Dia das Mães. Ainda é o Dia das Mães. A gente está pagando o Dia das porque Mães veio o Dia ainda. dos Pais, mas parece que o Dia dos Pais a gente controla um pouco. Ainda não fechou mais, a fatura. Né? Verdade, ainda não fechou a fatura. Então, por isso que eu vou falando, a gente está pagando conta de trás. É. Né? E talvez a gente esteja pagando conta do ano passado ainda. Né? E esse é o grande vilão do endividamento de longo prazo. A gente falava sobre essa etapa fundamental do endividamento das pessoas. Então, quando a gente colocar na caneta, né, tudo que você está devendo, você se assusta. Você para até de escrever. Eu tenho consultorias que a pessoa para e diz, não, eu não quero mais ir adiante disso. Eu não paro, mas eu tenho esse hábito de anotar meus gastos para ter uma visualização do que eu estou fazendo. Isso é fabuloso, esse é um primeiro passo, uma das dicas que nós temos, principalmente a segunda dica de ouro que a gente tem na educação financeira para evitar superendividamento. Né? Então, quando a gente coloca essas parcelinhas, você não faz a conta total, você faz a conta do seu salário. Se você ganha 1.600, aí você coloca lá, é R$200, eu ainda tenho 1.400. Né? E esses 1.400, você sabe onde eles estarão alocados? Então a gente tem uma regrinha, né? 50, 30, 20. 50 para a manutenção da sua vida, 30 é para as suas despesas de lazer, conforto e outras coisas, e 20% é para você poupar. 50, 30, 20. 50, 30, 20. Conta bem fácil. Certo. 50 se eu botar aí aluguel, conta de água, conta de luz, essa coisa básica de todos os meses. A subsistência. Isso, é isso, né? Isso. Aí vem os 30. Aí os 30 você vai utilizar para você comprar sua roupa, você vai comprar ali fazer algum lazer. Isso, né? isso. Você não vai tirar essa sua parte a parte lúdica, que você tem que fazer, seu descanso, esses 30%. E 20% você rende, você aplica, você guarda, você poupa aquele dinheiro, você não gasta esses 20%. Eu diria que essa regra agora está completamente invertida, viu? Esse 5 ainda ficou na parte lúdica. Ficou na parte lúdica, o resto ficou na manutenção da vida, porque é necessário, e faltou os 20 ou os 10, qualquer centavo que fosse para poupar. Com esse número de inadimplência, esse percentual chegando a 86%, a gente pode pensar que o de poupadores deve ter caído muito. Pelo contrário. Não, eu falo daquela pessoa que guarda um pouquinho para botar na poupança, quer dizer, do 20%. Sim. Eu imagino que muita gente não faz mais essa conta, né? Hoje em dia é muito difícil você fazer esse tipo de reserva. Então, essa conta que eu falei, ela é uma regra clássica. Mas como aplicar essa regra no momento em que nós estamos vivendo, em que o dinheiro, o salário que você ganha, ele não é suficiente para você manter o mínimo necessário na sua casa. Então, aquilo que a gente fala de 50%, ele passa a ser 95%. Exatamente. E 5% você não tem mais o que fazer, porque ainda tem dívida. Aí, como você não tem como pagar com o que você ganha, o que você faz? Recorre a dinheiro de outras pessoas, que é o banco, às vezes, infelizmente, pessoas que emprestam dinheiro a juros, né? E aí você tem um ciclo, né, que a gente fala que ele causa reincidências na pessoa que tem endividamento. Porque se você não consegue pagar as suas dívidas com o que você ganha e você fica recorrendo sempre a dinheiro de terceiro, isso é óbvio que vai multiplicar-se e no final do tempo você vai adquirir uma dívida exponencial. Significa que a tua dívida hoje é 2, depois ela é 4, depois é 8, 16, 32, 64. E aí você não consegue mais dar um freio nisso. Entendi. Se a gente não consegue pagar 10, como a gente vai conseguir pagar 20? Não consegue, exatamente. É natural. Mas aí vem assim, diz que os boletos que lutem, né? Eu estou vivendo hoje, essa coisa toda. Aí tem o famoso cartão de crédito. Isso.
aquela coisinha de plástico, aquele quadradinho de plástico que a gente carrega na bolsa, ele é mesmo um vilão? Olha, o cartão de crédito, ele é digamos que o cartão de crédito, ele é uma invenção, do jeito que ele é aplicado, brasileira. Ele é uma invenção brasileira. Por quê? O cartão de crédito, ele nasceu nos Estados Unidos para que você tivesse o acesso ilimitado a compras de grande vulto. Ou seja, aquelas compras são bem caras. Você comprar um carro do tempo, então você usa aquele cartão de crédito. E ele era de um uso muito exclusivo. Nem todas as pessoas tinham acesso ao cartão de crédito. O que acontece? Você traz isso para o Brasil, essa invenção para o Brasil. Como é que é a nossa cabeça? A nossa cabeça é a seguinte: você primeiro adquire o bem, recebe o bem e depois faz o quê? Você paga. É o famoso fiado dos anos 90. A gente primeiro... Antes, como é que fazia? Não entendi. Lá nos Estados Unidos, a gente pegava Nos Estados Unidos o costume é cartão... assim, ó, você pega lá, você quer comprar esse conjunto, você vai lá, poupa e depois você vai na loja e me dê. Eu compro. Eu tenho dinheiro para tal. Eu tenho lastro. Eu tenho meu cartão de crédito aqui que garante que eu estou pagando. Isso. Exatamente. Aqui é o contrário. Aqui eu olho para aquilo e digo, nossa, eu gostaria tanto de ter isto, eu não posso esperar para tê-lo. O que farei? Pegue o meu cartão de crédito. Te dou o meu cartão de crédito, parcelo isto em 12 vezes e aí eu obtenho este bem. Por quê? Porque eu trouxe para o presente aquilo que eu só poderia obter no futuro. E quem foi que viabilizou? Quem fez essa ponte? O cartão de crédito. Agora, qual é o grande problema do cartão de crédito? É o uso indiscriminado dele. Se você não tem educação financeira, se você, desde a pequena infância, não é acostumado a lidar com a economia na sua casa, se você não participa das contas da sua casa, não sabe que alguma coisa tem um valor, seria muito difícil que na vida adulta você tivesse um comportamento diferente. Diferente, é verdade. Você é reflexo daquilo que você vem aprendendo ao longo do tempo. E a gente não costuma, agora já está mais fácil, você não costumava botar os filhos na roda da discussão sobre o que a gente podia e o que a gente não podia comprar. A gente sempre queria dar para os filhos tudo que eles queriam. Perfeito. E eles não tinham noção, se a gente está sem a noção do valor, imagine uma criança, imagine uma criança, perfeito. Não, eu tenho que satisfazer meu filho, então eu vou pegando tudo que ele quer e ele não participa disso. Ele vai repetir esse comportamento mais tarde. Ele vai repetir esse comportamento e quando a gente entra na família para tratar as questões financeiras, eu sempre ando de mãos dadas com o psicólogo. Muitos comportamentos de compras, eles são tratáveis na terapia. Porque esconde-se muitas coisas. Veja, eu sou professor de administração, sou entusiasta das pessoas fazerem negócios, bons negócios, desde que não prejudiquem os outros. Mas você veja, você tem um aplicativo no teu telefone que você compra, às vezes, coisas desnecessárias porque viu num videozinho que era útil. Isso. Mas talvez você nem tenha aquele produto para usar aquele aparelho que você acabou de comprar. Mas eu precisava ter. Depois você se questiona, por que eu comprei isso? Isso é uma compra compulsiva. Isso ali tem algum fundo que precisa ser analisado quando a gente faz um estudo financeiro da recuperação de uma pessoa para saber por que você está adotando essa postura. E aí contribui bastante você ter um aparelho com tanta facilidade. Assim como você tem o dinheiro fácil, no empréstimo, ali no cartão, o cheque especial, que é caríssimo, é horrível. Cartão de crédito é 450% ao ano. 450. Isso é um absurdo. Isso é um número que nem existe, né? A gente pensar assim, justo 450% ao ano. Mas na hora de usar, nem vou chamar o nome certo. A gente não pensa nisso não, viu? Não pensa. Diz que antes de fazer qualquer compra, a gente tem que pensar, eu preciso, eu quero e eu posso, né? Exatamente. Eu preciso, mas eu quero. A gente tem que deixar um pouquinho a vontade passar, aí respirar um pouco. Eu posso. Você pode até poder, mas você precisa daquilo, né? Exatamente. E amarrar o bom senso é uma coisa muito complicada, gente. Eu não condeno ninguém. Eu não condeno ninguém. Às vezes a gente compra coisas, chega em casa e tem a mesma coisa. Eu não lembrava que eu tinha isso, né? Preciso. Rapidinho, só para a gente encerrar, nosso tempo está acabando. O senhor vê a possibilidade desse percentual de 86% reduzir em curto, médio ou longo prazo? Isso é uma pergunta de ouro que os economistas estão estudando. A gente que é da administração pensa nos fatores, mas é muito difícil. Talvez não.
talvez nos próximos 5 anos a gente ainda tenha que resolver esse problema. Tem o Desenrola Brasil, que é um programa do governo, que é para ajudar essas pessoas endividadas. Qual o problema? Quem está endividado já ultrapassou um limite. Uma vez ultrapassado esse limite, para ultrapassar novamente é muito mais fácil para quem já se endividou. Então, essa recorrência, ela precisa, antes de tudo, ter outros aliados. Aumento da renda, os juros baixar, a inflação baixar, você ganhar 1.600 e conseguir comprar o suficiente para sobrar para a sua vida. E o custo da nossa vida atualmente é muito alto. Você vai ao supermercado, metade do seu salário já fica por lá. É verdade, é verdade. Aí você acaba entrando no desenrola este, vai enrolar o próximo e entrando no próximo desenrola também, né? Perfeitamente. Vai de desenrolar e enrolar, desenrolar, enrolar. É uma cadeia que não vai acabar nunca, meu Deus do céu. Perfeitamente. A gente precisa conversar muito sobre isso para a gente se acostumar a fazer o que é certo e não o que a gente quer. Porque às vezes é difícil, é bem difícil deixar o que a gente quer. Nossa, eu vi essa xícara, que linda, maravilhosa, eu queria tanto ela lá em casa, mas eu não posso ainda, então deixa Perfeito. a xícara lá. Esquece que você viu a xícara, pronto. Esquece dela. Tá. Eu estou brincando, mas o assunto é bem sério, gente. A gente precisa tomar cuidado, porque senão nós estamos, daqui a pouco, com 100% da população completamente endividada, e isso pode parar o comércio, pode ter muitos reflexos, que a gente nem chegou a falar sobre isso, mas tem muitas consequências, não só para a gente, mas para a sociedade como um todo. Professor Paulo Coimbra, muito obrigado por me ajudar, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa lógica do eu compro porque eu quero, mas eu não posso pagar. Bom dia para você. Obrigado. E bom dia para você que está aí do outro lado, que vê se desenrola essas dívidas aí e cuida dessa vida financeira para entrar no azul. Tchau e até